Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 ao 67. Vamos ouvir então esta leitura. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós ou outros retirar-vos? Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Jesus estava sempre cercado de muita gente. Nas histórias de Jesus, nós vemos diversos milagres acontecendo por onde ele passava. Foram tantos. João capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João diz que o que o Senhor Jesus fez, o que o Senhor Jesus Cristo fez, se fosse tudo escrito, uma por uma, daria muitos livros, que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Não fique preocupado em aceitar este versículo literalmente, do jeito que está aí, porque Jesus Cristo é Deus e consequentemente infinito. Eu já disse isso aqui, que se Jesus não for Deus, se Jesus Cristo não for Deus, então não existe mais cristianismo. O cristianismo ele se acaba. Mas ele é Deus, ele mesmo confirmou isso e disse isso. Enquanto Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele não deixou de ser Deus. Deus, homem. Cristo, Deus. Jesus, homem. Deus, homem. Não há limite para o que ele queria fazer, nem para o número de suas obras. Afinal de contas, irmãos, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
que é João capítulo 1, versículo 3. Ele é o Criador que tudo criou, o sol, a lua, estrelas, enfim, o universo. Além disso, ele sustenta tudo que ele criou, sustenta com a sua palavra. Quem seria capaz de descrever tudo o que ele fez, coisa por coisa, tantas curas, o controle que ele tinha sobre os animais, aves, peixes, micro-organismos, o controle sobre a estrutura atômica de cada pedaço de matéria, o controle que ele tinha sobre a natureza, chuva, água, mar, ventos e tudo mais, o controle sobre Satanás e os demônios. Então, será que no mundo inteiro caberia os livros para descrever tais detalhes de suas obras, seus feitos? Em que livros caberiam? A resposta é um enfático não. Então, onde quer que Jesus estivesse, algo estava acontecendo. A multidão o seguia, ia após ele, mas ser um discípulo de Jesus é mais do que apenas mais um no meio da multidão. Você tem sido, de fato, um discípulo de Jesus? Ou multidão? Você é, de fato, um discípulo ou mais um na multidão? Onde estava o foco da multidão? Eu gosto de reparar isso. Onde estava o foco, a atenção, o propósito da multidão? Quando acontecia aquelas coisas que o próprio Jesus fazia. Lucas capítulo 6, versículo 19. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía virtude, poder, e curava a todos. Então, irmãos, a multidão seguia Jesus por suas obras, muitas vezes almejando o que ele poderia oferecer, e não por quem de fato ele era, o Filho de Deus, o Messias, Cristo, Deus mesmo. Depois das curas e milagres, era possível ver pessoas o adorando com maior veemência, sendo salvas por ele. Dentre a multidão havia algumas pessoas, a gente vê isso nos evangelhos, que tinham um encontro com Jesus, um encontro que transformava suas vidas através de curas, milagres, libertação e salvação, principalmente salvação, porque aqui está o ponto mais alto, mais importante, que é a salvação da alma, a salvação da pessoa. A maioria esperava de Jesus um milagre, um sinal, um prodígio, e até pedia algo assim. Sempre estava pedindo algo assim.
Mas a questão é que a maioria só tinha isso como objetivo. Você está entendendo? A maioria só tinha isso mesmo como objetivo em relação a Jesus Cristo. Muitos procuravam o Senhor Jesus Cristo pelo que Ele podia nos oferecer ou fazer por nós, mas não apenas pelo fato de que Ele era, de que Ele é Deus, e pela excelência da sua pessoa. Enquanto a multidão buscava milagres, o discípulo de fato de Jesus busca Jesus mesmo, porque esse é o propósito. Buscar Ele mesmo, a pessoa dele. Devemos seguir Jesus com Ele sendo o fim e não o meio para se chegar a algo. É dessa forma, eu creio, que devemos seguir Jesus. É dessa forma que Ele quer ser seguido por nós. Jeremias capítulo 29, versículos 12, 13 e 14. Jeremias 29, 12 ao versículo 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esta expressão final do texto, serei achado de vós, diz o Senhor, eu gosto na tradução NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Então, não seja como a multidão, que estava sempre tão próxima de Jesus, mas não o tinha como Deus, como Salvador, como Senhor, como tudo de que nós precisamos. É assim que nós temos que nos aproximar de Jesus, como nosso tudo. Se não for assim, a sua aproximação não vale nada. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O texto que já foi lido, que é João 60. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. É o texto de João 6, 66. E muitos estavam se afastando da pessoa de Cristo, porque não tinham nenhuma relação vital com Ele. Quanta gente frequenta a igreja, movimento, é uma badalação, mas não tem nenhuma relação vital com Jesus Cristo. Nada pode ser mais trágico para uma pessoa do que se afastar da pessoa suficiente de Jesus Cristo. Aqui está acontecendo exatamente isso. Pessoas estão se afastando da única coisa importante, da solução para eles, da suficiência
que eles precisavam, estão se afastando, dando as costas. Então não tem jeito para uma pessoa dessa. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? João 6, versículo 60. João capítulo 6, versículo 60. Que palavras são estas? As palavras que ele havia falado anteriormente. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. João 6, versículo 35. A vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, que é João 6, versículo 40. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João capítulo 6, versículos 48 ao 51. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou o que vocês realmente precisam. Vocês precisam de mim mesmo. Sou eu, só eu tenho a vida eterna para colocar em vocês, e eu sou esta vida eterna. Eu sou o pão da vida. Se alimente de mim. É isto que vocês precisam. Vocês precisam de se alimentar de mim, crer em mim, para poderem viver para Deus. É isto o que vocês precisam para viver para Deus. Eu sou a grande bênção que vocês precisam conhecer. Eu sou a bênção maior. Eu mesmo. Qual foi a reação daqueles seguidores, muitos, quando Jesus disse isso? A reação foi esta: duro é este discurso, quem o pode ouvir? A sua fala é tosca, é dura. O Senhor é bruto. Nós não conseguimos ouvir. Quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, deram no pé, foram embora. Por quê, irmãos? Por quê? Porque não estavam interessados apenas na pessoa de Jesus Cristo. Não era Jesus o que eles queriam. Porque quando Jesus diz: eu sou a bênção que você precisa, Jesus fez tantas coisas. Eles viram. Por isso eles estavam seguindo Jesus. Mas quando Jesus chega e diz assim: é eu que vocês precisam, eu sou a bênção, vem comigo. Aí eles deram as costas, foram embora. Por quê, irmãos?
porque eles não estavam de fato interessados apenas na presença de Jesus, na pessoa de Jesus, no reino de Deus, na mensagem de Jesus. A motivação não era conhecer Jesus, conhecer o Evangelho. Eu quero dizer aos irmãos, o reino de Deus é de importância vital e não pode ser encarado levianamente. Nós não podemos encarar o reino de Deus de uma maneira leviana. Muita gente segue Jesus do seu próprio jeito, do seu próprio modo. Por quê? Porque não entende o que é ser discípulo de Jesus Cristo e também não entende a cruz do Calvário. Quando você não entende a cruz do Calvário, a finalidade da cruz, quando você não entende o que é ser discípulo de Jesus, então você encara com leviandade, de qualquer jeito. Você quer andar do seu jeito. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Não é só seguir Jesus. Você entende isso? Tem muita gente que só segue. Lugares estão cheios, reuniões cheias. E sempre foi assim com Jesus. Onde ele estava cercado de gente. Mas ele diz a essa gente toda: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz significa morrer com Cristo nela. Antes de ser discípulo, eu preciso de ter uma experiência de crucificação com Cristo. Por isso Cristo me atraiu a si na cruz. Nele fui identificado, fui crucificado e morri. Nele eu estava, porque Jesus me colocou nele. Jesus Cristo me atraiu. E eu estou crucificado com Cristo. E Cristo é Deus. Ele tem este poder de me atrair, de me colocar no corpo humano de Jesus, naquela cruz. E Ele fez isso comigo. Então, morto Ele, morto eu, que nele estava e estou. Na mesma cruz em que Cristo foi morto, foram mortos também todos os que nele foram identificados. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só assim nós podemos seguir Jesus sem barganhas, sem negociatas, livres do pecado, principalmente livres do pecado, sem os pesos da religião dissimulada e inútil, e porque Ele é, não será, Ele é tudo para nós. Senhor Jesus,
o Senhor é tudo para mim, é tudo em mim. Você é um discípulo de fato de Jesus Cristo? Ou apenas mais um na multidão? Você é um discípulo de fato de Jesus Cristo? Ou apenas mais um na multidão? Qual é a intenção do seu coração em seguir Jesus? O que é que você quer com isso? O que você pensa em termos de seguir Jesus? Vale a pena seguir Jesus como um mero utilitário, mas não para desfrutar da sua comunhão, da sua amizade, do seu relacionamento, da sua presença? Vale a pena seguir Jesus em troca de alguma coisa? Ou para que as coisas deem certo para mim, para você? Jesus é amoroso, misericordioso e gracioso, mas Ele não é o negociador ardiloso. Jesus não é um marqueteiro, nem um mercador, nem um negociador. Jesus nunca fez nada parecido quando levava o Evangelho às pessoas. Você crê ou acha esta mensagem dura, bruta? Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, porque Jesus não ficou de crise, não. Ele não ficou sentido, não. Ele não ficou se fazendo de vítima, não. Ele não ficou assim, coitadinho de mim. Volta aqui, pessoal, a gente vai discutir a proposta. A gente vai escrever outra que não seja tão dura. Não, não. O que ele fez? Então Jesus perguntou aos 12, aqueles que estavam bem próximos dele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Vocês querem também? Se querem, pega a mochila, vamos embora. Simão Pedro respondeu, e aqui está uma resposta, eu gosto muito dela. Senhor, para quem? Veja, os irmãos, que ele não disse para aonde. Não é aonde, não. Não é sistema, não. É uma pessoa. Para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. A nossa segurança não está em lugares, em locais, em organizações religiosas ou em qualquer outro expediente humano. A nossa segurança está na bendita, excelsa e maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. A minha esperança não está na política, nem na religião, nem em qualquer outro projeto humano, por mais interessante que seja. Jesus Cristo é a minha salvação, o meu suporte,
a minha garantia, a minha suficiência e a minha única esperança. Jesus Cristo veio, foi à cruz por mim. Lá na cruz Ele me atraiu, me colocou em seu corpo, me enfeixou nele, me identificou com Ele ali na cruz e morreu comigo aquela morte. Ele morreu por mim, porque a morte dele é a base. Se não tem a morte de Jesus Cristo, não tem nada. Ele é o único Salvador, o único Redentor, e só Ele podia morrer uma morte redentiva, uma morte para salvar as pessoas. Mas Ele morreu por mim e me levou a morrer com Ele, me fez morrer com Ele nele, para o pecado. Assim Ele me libertou, me salvou, me redimiu. Depois disso, Ele ressuscitou pelo imenso poder de Deus, pela grandeza do poder de Deus. E eu que estava nele, nós que estávamos nele, também fomos ressuscitados juntamente com Ele, ganhamos a vida dele, ganhamos a salvação e ganhamos algo que extrapola tudo, a pessoa dele, porque a partir da minha ressurreição com o Senhor Jesus, com o Senhor Jesus Cristo, Ele está em mim. Ele está em mim. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Ele está em mim, vivendo a vida dele, vida justa, vida santa. Isto é suficiente. Isto é salvação. Tudo que temos é crer. Tudo que nós temos que fazer diante desta revelação da palavra de Deus é crer. E crer com uma fé que já vem de Deus mesmo para nós. Uma fé que Ele mesmo, com sua graça, por meio da sua palavra, nos dá para que nós possamos crer nesta grande verdade. A resposta de Simão Pedro a Jesus: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, é muito significativa para mim, porque ela mostra pelo menos 3 coisas inquestionáveis e maravilhosas. Primeira, não tem mais ninguém como Jesus. Ele é singular. Não tem concorrente. Não tem mais ninguém como Ele, como Jesus. Jesus é suficiente, inigualável, incomparável, suficiente e não decepciona nunca. Só Ele é Salvador. Jesus é o único que tem vida eterna. E esta vida eterna é Ele mesmo. Só Ele pode ser esta vida em nós. Segunda, a mensagem de Jesus, o Evangelho, é irretocável e sem concessões. Não tem como melhorá-la,
não tem como acrescentar ou retirar alguma coisa dela. Jesus não negocia a sua mensagem, nem permite que seja reformulada para se tornar mais aceita, mais adaptável ao momento histórico em que as pessoas vivem. Não. Se você crer, será salvo. Se não crer, já está perdido e será condenado. É assim que funciona a coisa. E é assim que é. Não dá para mudar isso. Diante disso, é pegar ou largar. Pegar ou largar. Você pode pegar, você pode largar. Aí é com você. Jesus não disse isso. Pessoal, eu não quis dizer isso. Você me compreendeu errado. Não vai embora. Fica, gente. Vamos conversar e ver o que podemos fazer, o que podemos mudar. A gente faz mudanças. Fica? Não. Ele deixou ir. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus é sem concessões. Sem concessões. É pegar ou largar. Jesus não pechincha a sua palavra. Terceira, a mensagem de Jesus é sem apelação ou forçação de barra. Nada de forçação de barra com ninguém. Jesus não corre atrás da multidão que deu as costas para ele. Ele não correu atrás pedindo por favor, me aceita, me compreenda, adulando, fazendo promessas irresponsáveis. De jeito nenhum. Jesus não correu atrás da multidão. A multidão que deu as costas para ele. Ele não correu atrás, pedindo por favor, me aceita, adulando, fazendo promessas irresponsáveis. Não. Então Jesus perguntou aos 12, vocês também querem se retirar? Vão embora também? Então, irmãos, Jesus não estava preocupado em preparar mensagens mais chamativas, mais aceitáveis, na opinião das pessoas. Nós também não estamos preocupados com isso aqui. Uma coisa só me interessa: a libertação e salvação das pessoas, e que elas descubram a excelência da suficiência singular da pessoa de Cristo. Me interessa que as pessoas descubram que Jesus Cristo é o nosso tudo, na doença e na saúde, na fartura ou na privação, enfim, em qualquer situação, Cristo é o nosso tudo e nada mais além dele. Me interessa que você creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo. E que você siga Jesus, livre do pecado, porque tem que ser livre do pecado, sem barganhas, sem os pesos da religião, e porque Ele é tudo para você. Que seja assim com você.